Tá joia. Pra você ficou alto. Eu acho cá então, gente. Tem um espação aqui. Eu falo. Esse aqui é mais... Vocês querem falar depois do megafone? Não? Não é essa opção. Ele já correu. Pessoal, esse arco narrativo que eu criei aqui, né? Até indo na direção do que o Rafa disse, eu tentei costurar as histórias e experiências, não apenas sobrenaturais, mas trágicas da cidade, já que são essas experiências que são as grandes promotoras das histórias sobrenaturais. A gente não tem nenhuma experiência sobrenatural se não tiver um trauma, uma injustiça, um apego, algo a ser resolvido. Então, o nosso passeio hoje, normalmente, ou originalmente, a gente começa no Largo Santa Cruz. Mas, como essa questão logística, a gente decidiu começar aqui, mas não tem prejuízo nenhum da gente começar aqui no centro de convivência, até porque a gente vai passar por alguns caminhos que nos levam a essa história preambular do nosso passeio, e por que não dizer, de Campinas. Em 1831, houve uma fuga de uma fazenda chamada Engenho Romão, e o capitão Luiz José de Oliveira foi morto. Evidentemente era um fazendeiro, escravagista. Nessa fuga de escravizados ele foi morto. Ninguém sabe exatamente quem matou ele. O que se sabe é que dois jovens escravizados, Elesbão e Narciso, foram culpados ou foram acusados. Eles foram recapturados porque eles viviam cativos, foram recapturados, estavam sendo levados para São Paulo e conseguiram fugir. Narciso foi pego um ano depois e em São Paulo foi enforcado. Olha, a gente está falando de Tiradentes hoje. Foi enforcado em São Paulo, no próprio Largo da Forca, onde fica o bairro da Liberdade, onde também há uma história muito legal, mas eu prefiro contar para vocês o dia que vocês forem para São Paulo comigo, que é a história do Chaguinhas. E se vocês sabem, o bairro da Liberdade é um cemitério, né? A gente tem uma identificação muito grande com a comunidade japonesa, mas essa identificação só começa nos anos 70. Desde 1775 funcionava lá o cemitério dos aflitos, e ele está soterrado pelo bairro da Liberdade. Bom, mas vamos voltar para cá. Em 1835, Elesbão, convicto de sua inocência, volta para Campinas, e ele não sabia esse tempo que havia sido julgado a revelia. Então ele é recapturado, levado, até desligou aqui. Acontece. E a partir de onde fica ali a Basílica do Carmo, que também é um marco de fixação do povoamento de Campinas, ali tem o Marco Zero, depois o Rafa pode explicar melhor sobre os campinhos da cidade e tal. Marco Zero é mais perto do monumento túmulo do Carlos Gomes, que a gente vai lá já já. Mas dali partiu esse cortejo que arrastou literalmente Elesbão até o Largo Santa Cruz, que não chamava Largo Santa Cruz, chamava Largo da Forca. E passou a se chamar Largo da Forca exatamente por esse momento. Existia um comando imperial em 1835 que determinava que as forcas deveriam ser erguidas ou erigidas 2 dias antes de serem utilizadas, e depois de serem utilizadas, 2 dias depois, ela deveria ser desmontada. O que aconteceu lá? Depois da execução do Elesbão, essa forca ficou por lá de 1835 até 1848. Para onde ela foi levada? Para onde a gente vai terminar a nossa visita. Por que eu faço questão desse arco? Porque o Elesbão foi executado no Largo Santa Cruz, muitas outras pessoas foram executadas lá. Vocês podem imaginar quantos brancos
aristocratas foram executados lá? Nenhum, né? Quem foi? Negros escravizados. E aqueles que se insurgiam contra a administração que era escravocrata, aristocrática. Elesbão sempre falou que era inocente. E as aparições dele lá, que tiveram muita ocorrência, mais perto dos anos 60, davam conta de que ele aparecia sempre muito aflito e dizendo exatamente isso, que era inocente, que não tinha feito nada, que não merecia aquele castigo. E o castigo não foi só enforcamento, ele foi desmembrado e espalhado até Jundiaí, os pedaços dele. Bom, esse clima gostoso, a gente começa o nosso passeio. Mas por que eu conto isso? Porque a gente vai fazer uma visita em arco mesmo. A minha ideia é partir dessa história, que é uma história preambular, e chegar até onde essa forca que foi deslocada, e depois a gente vai falar mais disso lá na frente, essa forca foi queimada. E esse eu acho um símbolo, eu acho que esse acontecimento tem um simbolismo muito grande, porque não foi colocada outra forca lá depois dela ter sido queimada. Então o nosso passeio é um pouco contando essa história e a partir dessas experiências, tá bom? Então a gente começa aqui agora valendo o mesmo passeio e lembrando já de outra passagem interessante sobre a nossa cidade. Eu conto uma história de um lugar que o pessoal não deixa eu falar onde é. Eles não gostam que eu fale de onde é. Mas aconteceu aqui perto. E esse lugar que eles não falam, eles não deixam eu falar onde é, eles não gostam que eu fale, já foi um asilo de órfãs exatamente transformadas, e crianças transformadas em órfãs, exatamente no período mais acentuado de outro momento trágico da cidade de Campinas, que foi a epidemia de febre amarela, em 1889. Nós tivemos outras epidemias de febre amarela até chegarmos em 1889, mas não há dúvida de que a mais forte, mais perversa, mais difícil de ser enfrentada foi em 1889. Há quem diga que 2/3 da cidade simplesmente desapareceram, sejam por terem morrido, sejam por terem fugido daqui. Então todo mundo que ficou é lembrado com muito carinho. A gente tem um desses exemplos no Cemitério da Saudade. A gente tem o Dr. Vieira Bueno, que era um médico desse período, um dos poucos médicos, porque a Campinas tinha mais ou menos 20 médicos nessa época. Ele foi um dos 3 que permaneceram aqui, ou porque morreram, ou porque fugiram mesmo. Então, o Dr. Vieira virou um milagreiro de cemitério. Mas aqui foi instalado um asilo, como eles não gostam que eu fale o nome, então eu não posso falar o nome completo. Então a gente vai chamar o Asilo das Órfãs de Campinas, tá bom? Não da Asilo das Órfãs da Casa de Misericórdia. Mas qual era o objetivo desse asilo? E esse asilo é muito interessante, porque ele tinha beneméritos como Machado de Assis, que inclusive escreveu uma poesia para as órfãs desvalidas do asilo de Campinas. E esses beneméritos, quando morriam, ganhavam um quadro. É meio tétrico, isso é meio esquisito, mas esses beneméritos ganhavam um quadro que eram colocados, esses quadros eram colocados num salão nobre. Só que esse salão nobre não era só um salão usado para as recepções de autoridades, dos próprios beneméritos. Era também um lugar de castigo para as meninas. Esse era um asilo de meninas apenas, né? E quando elas eram colocadas nesse salão nobre, as meninas muito assustadas diziam que as pessoas dos quadros saíam e tentavam pegar elas. Essa é a história daqui. Tem uma outra história daqui muito legal. A gente viu no Agente Secreto a perna cabeluda. Aqui também, que eu não posso falar onde é, acharam uma época uma perna feminina dentro de um tambor de formol, que também ninguém sabe de quem é até hoje, mas era uma perna feminina, uma perna não cabeluda, porque é depilada. Mas podia ser uma boa história. Se eu fosse jornalista aqui nos anos 70, talvez criasse a história da perna descabeluda de Campinas. A perna do São Paulo.
Não tinha salto, ela não usava salto, ela estava só depilada. Essa informação não tem. Outra história muito curiosa daqui, da nossa prefeitura, do Palácio do Jequitibás. Tem duas histórias de assombração aqui muito legais. Uma não é muito legal, desculpa. Uma É legal do ponto de vista sobrenatural. Não, mas é assim, é porque eu fico muito perto, eu babo, ele para, ele não quer que eu babe nele. Eu deveria falar um pouquinho mais longe. Então uma história não é muito legal porque essa história se respeita a uma criança que anda nos andares superiores pedindo comida, a gente não sabe exatamente a razão. Há quem diga que foi um acidente, que essa criança está procurando a mãe, isso aqui, ela fica lá em cima dos andares mais altos, dessa maneira. Mas a história mais curiosa, que essa eu acho que é legal, tem como palco o quinto andar. E o que acontece no quinto andar? Lá tem um assessor fantasma. Calma. Se controle. Vamos fazer textão no Instagram. Deixa eu explicar primeiro. Esse assessor é um senhor de terno que trabalha aí até hoje. Já morreu há muito tempo. Ele muito elegante. Quando você aparece no quinto andar, dando um rolê, claro, tem que ir nos horários mais avançados da madrugada, ele te recebe, te oferece um café. Então, ele é um tipo de cicerone de outro mundo, na prefeitura de Campinas. Mas, e aqui, eu não me limito a contar histórias apenas do mundo sobrenatural do ponto de vista espiritual. Porque aqui aconteceu um negócio em dezembro de 1954, é aqui que eu estou falando, é aqui onde a gente está. Que é um caso ufológico. Um caso ufológico que tem anotação no acervo dos grandes casos ufológicos do Brasil, que é a chuva de prata. Vocês já ouviram falar? Chuva de prata? Ia fazer uma piada, mas é muito infame. Desculpa. Todo mundo pensou numa coisa. Outro tipo de chuva. A chuva de prata foi o seguinte: em dezembro de 1954, 3 objetos voadores não identificados pairaram por aqui. Era um fim de tarde, 18 horas, quer dizer, todo mundo viu o que estava acontecendo. E eles saíram aqui dessa região, de onde fica mesmo a prefeitura não existia à época, e eles seguiram até mais ou menos onde fica aquela estação de energia da CPFL, sabe, aqui no fim da Anchieta? E lá, essas 3 naves começaram a dispensar um tipo de metal líquido, parecia incandescente, mas quando ele tomava contato com o ar, esfriava, evidentemente, e começou a cair em cima das casas, isso, mas muitas casas no entorno. Essas pessoas que viviam nessas casas ficaram muito assustadas, não sabiam de quem socorrer, falavam para a polícia, ninguém acreditava, aquela coisa, não tinha WhatsApp na época também. E aí chamam um jornalista que presenciou isso também em outro lugar, daqui da cidade, e vai até lá e começa a coletar esse material, escreve uma matéria. Quando ele escreve a matéria, a aeronáutica vem até Campinas para coletar todo esse material e vira um caso ufológico. Muito interessante. Campinas tem uma história ufológica maravilhosa. A gente precisa fazer um dia um passeio lá no observatório Jane Colline, só para contar a história de ET de Campinas. Campinas tem pelo menos 4 passagens. Posso contar rapidinho? Vocês estão com pressa? Eu não sou do Fast Tour, sou do Slow Tour. Começa a falar, TDAH, volto, vou para Assombração, depois vou para IT. Aqui em Campinas a gente tem pelo menos mais 3 histórias muito marcantes de extraterrestres. A primeira, antes até dessa, da chuva de prata, é de 1931, que é o caso José Florencio. O caso José Florencio é o primeiro caso de abdução do Brasil. Ele estava jogando bola num sábado no Cambuí, mais ou menos, é Sampaio Peixoto, Alecrins, e a outra Sampaio Peixoto, pode ser? Isso aqui é Sampaio? Esqueci o nome. Não é Sampaio. É na Alecrins, mais ou menos. Ele estava voltando para casa, quando ele escuta um barulho, aí vocês precisam pegar a referência da época, essa é a declaração dele. Um barulho de motor de geladeira. Então os OVNIs daquela época andavam com motor de geladeira.
Esse barulho ultrapassa ele, para na frente dele, desce de uma nave, duas figuras, cabelo laranja, alvos bem brancos, olhos verdes, um pouquinho maior do que o normal, e um macacão prateado, mais ou menos como se ele tivesse acabado de chegar do Criança Esperança. Então, a referência boa é: desce da nave da Xuxa, no programa Criança Esperança, eles descem, pegam o menino, levam para dar um rolê interestelar, e estava tudo ótimo durante o rolê, ele vendo a Terra, igual os caras agora que foram para a Lua pela primeira vez. E não é possível que foi esse trabalhão todo para ir para a Lua agora, e em 1960 eles foram. Eu sou de poucas teorias da conspiração, nenhuma. Não sou terra plana, não sou antivacina, mas nem a pau que o Brasil não é, né? Nem a pau que os caras foram para a Lua em 1968. Não é possível. Acabei já com metade do clima aqui da galera. Gente, eu passei de assombração, vocês vieram 9 horas da manhã, mandar no centro, eu vi de história de assombração, eu posso abusar um pouquinho de vocês. Não foram pra lua, assim. E aí quando ele estava dando esse rolê com o José Florencio, teve espaço, não existe almoço de graça, ele falou: José, agora a gente precisa fazer uns exames em você. E não tinha te contado lá. E aí ele já ficou chateado, falaram que encheram ele de agulha, não sei o quê, não foi acupuntura, era agulha para tirar sangue. E aí deixou ele 1h da manhã em Campinas. Quando ele chega aqui em Campinas, 1h da manhã, ele vai para casa e leva um baita esporro dos pais, onde já se vê as crianças. Um moleque andando dessa hora, no espaço ainda. E no dia seguinte ele amanhece com muita febre, aquelas picadinhas parecem estar inflamadas, os pais preocupados levam ele pro hospital. No hospital descobrem que ele está com um amarelão, que era um parasita muito próprio da roça. Quer dizer, que lugar que levaram esses moleques no espaço para ele pegar amarelão. Mas é isso, essa é um pouquinho da história ufológica de Campinas. Agora a gente vai ali pro Largo das Andorinhas, mas eu ia pedir uma coisa para você, juro que é a única, não é positividade tóxica, ninguém precisa gritar, nada disso. Mas eu queria que, se vocês puderem, vir até aqui, pra gente tirar uma... Não é?